Meu nome é Francisco Alambert, eu sou professor de História da Arte e História Contemporânea no Departamento de História da USP. O livro é uma história ilustrada da USP. Eu digo ilustrada porque talvez mais interessante do que o texto propriamente, a apresentação, embora eu tenha escrito um texto pensando na importância da universidade, na história da universidade, sobretudo na sua condição, ainda mais contemporaneamente, cheia de crises, né? Livros sobre a história da USP, textos sobre a história da USP já foram produzidos bastante. Talvez o mais original desse nosso livro tenha sido uma ampla, uma extensa pesquisa de imagens que materializam, concretizam a história da universidade e, de alguma maneira, revelam a sua centralidade e importância. Aquilo que, do meu modo de ver, deve ser lembrado para ser defendido. A USP foi fundada ou inventada, como eu digo no livro, oficialmente em 1934. Antes da universidade, é evidente, existiam já, por exemplo, no caso de São Paulo, desde o início do século XIX, desde 1827, por exemplo, quando foi fundada a Faculdade de Direito, lá do Largo São Francisco, que hoje é da USP, escolas superiores, faculdades, de mais ou menos o que nós entendemos hoje como ensino universitário. Mas não se tratavam de universidades propriamente, né? O conceito de universidade, ou pelo menos o conceito moderno de universidade, tardou muito no Brasil a aparecer, né? Os cursos eram soltos, formavam especialistas. Para esses especialistas, a questão da pesquisa e da inovação não era central, né? Foi preciso criar a ideia de uma universidade voltada para essa ideia moderna, né? A universidade voltada para uma tríade inseparável entre ensino, extensão e, sobretudo, pesquisa. E não uma pesquisa qualquer, uma pesquisa orientada, metodológica, cientificamente organizada e, esse é o sonho da universidade, nos quais os saberes se cruzem, né? Não fiquem lá separados, estancados em cada um no seu canto, né? Que eles se informem também, que os cientistas, os pesquisadores, os filósofos, os juristas alimentem uns aos outros, tanto a curiosidade, quanto os métodos, quanto a forma de conhecimento. Essa é a utopia da universidade moderna, que no Brasil, como muitas outras coisas, né, demorou demais a acontecer, né? Só em 1934 esse esquema de fato é colocado a funcionar com a fundação da Universidade de São Paulo. Quando a USP foi inventada, em 1934, as faculdades de Direito de São Paulo, foi fundada em 1827, Medicina, Farmácia, Odonto, Filosofia, Ciências e Letras e Escolas Politécnica e Superior de Agricultura Luiz de Queiroz já existiam, assim como já existiam espalhadas pelo país outras faculdades de longa história, como a Faculdade de Direito do Recife, de Medicina da Bahia e várias outras no Rio de Janeiro. Também já existia na capital paulista a pequena Escola de Sociologia e Política, antecessora da USP na inovação de métodos de pesquisa e ensino. Ou seja, ensino superior formando bacharéis e alguns cientistas já existia. O que não existia plenamente, ou melhor dizendo, modernamente, era uma universidade. Essa pergunta é boa porque ela é irrespondível, porque os fatores são demais, são muitos, né? A gente poderia dizer que talvez o principal fator aglutinador para o surgimento do projeto, para que se financiasse também, né, o projeto dessa universidade, tenha vindo da derrota dos paulistas na Revolução de 32. Já desde da Revolução de 30, né, quando o esquema da República Velha, lá entre paulistas e mineiros, cai, né, com a ascensão do Vargas, e aí há, de fato, transformações imensas no Brasil, né? A antiga elite paulista, derrotada em 30 e depois novamente em 32, não importam bem os motivos, colocou para si um determinado projeto. Esse projeto seria que, com o novo Brasil que surgia desde 30, com a urbanização, com a revolução, com as transformações industriais, enfim, que se queria, com as consequências da abolição da escravidão. Não se esqueça que o Brasil foi o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão. A USP foi fundada
50 anos depois da fundação do fim da escravidão. Né? Quer dizer, tudo aqui atrasado. Né? Enfim, com essa mudança imensa de contexto, seria necessário formar uma espécie de elite dirigente e pensadora, novos quadros para este país modernizado que deveria ser o Brasil do século XX. Para isso, a ideia de fundar aquela universidade moderna, como eu falei, foi importantíssima. Muitos liberais, o grupo, por exemplo, ligado ao jornal Estado de São Paulo, o Júlio de Mesquita, sobretudo, acalentavam esse projeto universitário desde o século XIX. Outro elemento muito importante também, que parece desligado, mas não é a eclosão, em São Paulo especialmente, do movimento modernista. Não apenas o modernismo lá da Semana de Arte Moderna, da transformação na arte, nas ideias, mas, sobretudo, algo que o modernismo trazia junto com ele, a necessidade da modernização cultural, intelectual, sensível deste país moderno, que, pelo menos desde a abolição da escravidão, do início da República, deveria ser o Brasil do século XX. Então, para os modernistas, a ideia de ter uma universidade, para Mário de Andrade, por exemplo, a ideia de ter uma universidade, no esquema da universidade moderna, era fundamental. Então, a gente pode dizer que todos esses fatores, né, políticos, culturais, confluíram para a criação da universidade. Quando aquelas 6 instituições paulistas se uniram, essa universidade começaria a aparecer. E isso, por mais necessário que fosse, como muitas outras coisas no Brasil, tardou muito a se formar. Foi preciso muita coisa acontecer, desde a muito tardia abolição da escravidão, a proclamação da República, o dinheiro trazido pelo comércio do café, a imigração europeia que lhe foi consequente, a Primeira Guerra Mundial, o aceleradíssimo processo de modernização e transformação da metrópole paulistana, o movimento modernista nas artes e na cultura, a crise da economia cafeeira, o fim da República Velha e a Revolução de 30, as mudanças nos planos de ensino básico com o movimento da Escola Nova e, finalmente, a derrota dos paulistas na Revolução de 32. Em 34, quando a USP foi fundada, já existia a Faculdade de Direito, né, como eu já disse, existia a Faculdade de Medicina, de Farmácia, de Odontologia, todas separadas, né, onde elas são hoje, inclusive. Hoje é tudo da USP. Né. A Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba, a Escola Politécnica, que também é do final do século XIX, que depois virou a Poli, aqui na USP. Havia também faculdades, sobretudo voltadas para o ensino, de História, de Filosofia, todas separadas. Eram mais ou menos institutos ou fundações, ou velhas faculdades no estilo tradicional, como a Faculdade de Direito, né, desde o século XIX, fundadas isoladamente, separadamente, funcionando separadamente. Né? Quando a USP surge, a matéria básica será unir esses antigos cursos. Mas não se trata apenas de uni-los somando. Se tratava de colocá-los sobre uma nova ordem filosófica mesmo. Né? A ideia de criar uma universidade moderna voltada para a pesquisa e sob o mérito. Né? Um mérito que se constitui a partir de uma carreira universitária. Né? Até a fundação, até esse esquema, até a fundação da universidade começar a funcionar, um título, por exemplo, como de doutor, era um título abstrato. Né? Por tradição ou por normas jurídicas, se chamava qualquer bacharel em direito de advogado ou qualquer médico qualquer bacharel de direito em doutor ou qualquer médico em doutor. A partir da fundação da universidade, o doutor passa a ser um título conquistado a partir não do trabalho para o qual você aprendeu ou foi ensinado a fazer, mas a partir do resultado de um longo processo de pesquisa e de inovação dentro da sua área, julgado por pares, ou seja, por iguais, né, aprovado ou não, e aí sim você passaria a ter direito de receber os títulos, primeiro de mestre, depois de doutor. Foi a partir das mudanças trazidas por todos esses acontecimentos históricos que a USP surgiu, como um projeto desde há muito acalentado por modernistas, modernizadores e descendentes progressistas de oligarcas. Sua principal consequência foi a formação de um certo radicalismo intelectual, ou mais especificamente, como disse um de seus mais valorosos filhos, o crítico literário Antônio Cândido,
um modesto radicalismo que ficou sendo uma tradição e tem produzido efeitos positivos. A pesquisa da imagem foi feita por uma equipe coordenada pela editora do livro, por uma jornalista chamada Cláudia Fonseca. Eu participei da discussão das imagens com ela. A pesquisa foi feita dentro dos arquivos da USP mesmo. Boa parte dessas imagens já era comum. Há muitos livros de comemoração dos 50 anos, 60 anos, 70 anos da universidade, né? Mas havia ainda muitos arquivos da própria universidade que guardavam um material iconográfico espetacular que ainda não haviam sido expostos, né? Outra parte muito interessante da pesquisa foram as imagens que nós conseguimos nos acervos dos jornais, desde antes da fundação da universidade até hoje, né? Nos acervos, sobretudo do Estado de São Paulo, né? Mas também da Folha, enfim, de outros jornais que cobriam os eventos, a vinda dos professores estrangeiros que causavam na cidade de São Paulo naquele momento tiveram um impacto imenso, né? Porque alguns deles já eram bastante conhecidos, né? E se dispuseram a vir trabalhar num lugar que para eles era o fim do mundo, absolutamente desconhecido, né? Que entretanto lhes deu um abrigo muito importante. De um lado, a possibilidade de fundar uma universidade e, de outro, tirá-los de uma situação terrível na qual eles estavam na Europa. Lembrem que os professores que vieram para cá, muitos deles eram judeus, muitos deles eram comunistas, estavam vivendo na Europa do entreguerras num momento de perseguição política, perseguição ideológica e de extrema pobreza, né? Extrema miséria no período justamente posterior à Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra, né? Quer dizer, de uma certa maneira, esse emprego no Brasil foi uma espécie de pequeno milagre para eles, né? E por isso nos permitiu umas sortes ou coincidências incríveis. Por exemplo, aqui esta faculdade na qual nós estamos falando foi fundada por um historiador chamado Fernand Braudel, que para muitos é o maior historiador do século XX, né? Foi professor na Faculdade de Filosofia aqui da USP, o antropólogo Claude Lévi-Strauss, que sem dúvida é o mais importante antropólogo do século XX, que começou a carreira jovenzinho, 20 e poucos anos, dando aula aqui do lado, né? A catástrofe da Europa e, ao mesmo tempo, os bons ventos do Brasil daquele momento fizeram um casamento interessante no qual a USP pôde aparecer.